Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a sociedade medieval. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 4 do sexto ano. Preste bastante atenção, nós vamos dar dicas importantes para que você realize bem as atividades dessa semana. Assista esse vídeo até o fim, comente, fale aí como está a sua vida de estudante, fale se os vídeos estão ajudando, fale o que você pensa da sociedade feudal, da sociedade medieval, dê sua opinião. E, além disso, compartilhe esse vídeo e também dê o seu like. Isso nos ajuda bastante. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho aí. Nós já chegamos a 600 inscritos. Faltam apenas 400 para nós alcançarmos a nossa meta de 1.000 inscritos até o fim do ano. Vou pintar o cabelo com uma cor bem diferentinha? Não vou pintar. Mas eu vou produzir cada vez melhor, vídeos melhores aí, de conhecimento histórico aí para vocês. Ok? Então, vamos para a nossa aula. A sociedade feudal. Basicamente, quando nós falamos na organização social, e esse é um entendimento aí um tanto quanto tradicional, dentro da Idade Média, nós estamos falando da sociedade feudal. O feudalismo ele é um fenômeno que acontece em alguns países, mas não de forma geral, mas isso é papo para historiador, porque o nosso livro didático, o nosso PET é extremamente tradicional e o que será cobrado de vocês nas atividades é justamente isso, mas isso não é coisa que vocês vão entender agora. Depois, com o tempo, vocês vão começar a compreender, né, que o andar da carruagem da história é um pouquinho diferente, né? Então, basicamente, quando nós falamos da sociedade no período medieval, nós estamos falando dessa sociedade que se forma em torno do feudalismo. E nós vamos ter uma sociedade formada por 3 grupos sociais. Uma sociedade tripartida, poderíamos dizer assim. E assim se entendia a sociedade em 3 ordens. Aqueles que oram, o clero. Aqueles que lutam, a nobreza. E aqueles que trabalham, os servos. Então, nós vamos compreender quem são cada um desses grupos sociais nesse contexto aí de Idade Média. Pelos desenhos aí, vocês já estão compreendendo mais ou menos. Então, lá em cima nós temos 2 padres. Nós vamos entender por que essa diferenciação de um padre para o outro. Então, o clero é justamente aquela camada que faz parte da igreja, faz parte da igreja católica, são os padres, são os sacerdotes da igreja católica, os bispos, os monges, enfim. Eles também fazem parte da parte da sociedade mais letrada, mais com acesso maior à cultura, enfim, nós vamos ver essa questão também. Mais abaixo nós temos a nobreza, e a nobreza ela é aquele pessoal que faz parte de uma classe social que está ligada à questão militar. Então, a questão da proteção das fronteiras, da proteção do feudo. Então, são aquelas pessoas que acabam recebendo terras, então acabam se tornando vassalos, né? Acabam tendo aí os seus, estando aí ligados a um senhor feudal e recebendo terras, né? Recebendo esses favores. E por fim nós temos os servos, que são a base dessa sociedade, são o pessoal que trabalha no campo, né? São os camponeses que estão ali.
A sociedade da Idade Média, durante os 1000 anos, foi somente isso? Não. Existiam outros atores sociais, mas principalmente seria isso aqui que nós estamos vendo. Então, além dessa parte aqui do clero, da nobreza e dos servos, nós vamos ter também os vilães, nós vamos ter aí na Baixa Idade Média o surgimento da burguesia. Então vão surgir outros atores sociais dentro do período medieval. A Idade Média não é simplesmente feudalismo. A Idade Média é muito mais rica que isso. Até se nós fosse interessante para o nosso currículo estudar um pouco mais da Península Ibérica, nós perceberíamos que o feudalismo, né, não está para a Idade Média como 2 e 2 são 4. Né? Não é assim. Então, mas é o tom que nós temos aí da sociedade, nesse sentido, a sociedade feudal. Vamos explicar, a princípio, quem é o clero. Quem é o clero? Justamente são os padres da Igreja Católica, e esse clero ele era dividido em duas partes, o clero regular e o clero secular. O clero regular eram aqueles padres e monges que estavam dentro de ordens religiosas, ou seja, dentro de conventos. Então haviam padres, monges, dentre outros aí, que estavam dentro das ordens, da ordem, principalmente aí a ordem beneditina, depois nós vamos ter a ordem franciscana, nós vamos ter várias outras ordens surgindo aí no contexto de Idade Média dentro da Igreja Católica. E essa era uma parte que exercia aí um grande domínio intelectual, um grande domínio cultural. Por quê? Porque justamente nesses mosteiros eram guardadas onde estavam as grandes bibliotecas da Idade Média, onde eram guardados aí os pergaminhos, os grandes os livros, né, de algum modo. É importante nós observarmos que esses livros estavam guardados ali justamente por causa de uma questão tecnológica, né? Nós não a imprensa móvel ela vai surgir aí já na Idade Moderna. Então, muitos desses monges, que eram os monges letrados, eles que ficaram responsáveis pela tradução, pela cópia. Esses monges eram chamados monges copistas de documentos da antiguidade. Então, semana passada nós falávamos aí de um legado cultural do islamismo, enfim, mas há um legado cultural sim dentro desse contexto de Idade Média. Então, há uma visão muito negativa em relação ao conhecimento dentro da Idade Média, dentro da Igreja Católica e tal, trazida justamente dessa ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas, mas existem várias situações, a cultura ela avança dentro desse contexto. Nós precisamos ver que lá na Alta Idade Média, por exemplo, houve um momento de renascimento cultural, na verdade, uma ordem para que isso ocorresse foi justamente a questão do próprio Carlos Magno, que ordenou que fossem, né, renascidas aí as letras, que se trouxesse aí uma cultura de volta que havia sido destruída aí nos séculos anteriores, desde a queda aí do Império Romano. Então, havia essa preocupação também com o conhecimento, e esses monges copistas, eles eram responsáveis pela conservação desse conhecimento, desse arcabouço. Repetimos, não existia imprensa móvel, os livros eram enormes, eram coisas muito grandes, muito difíceis, muito
que exigiam muito cuidado, né, para o manuseio, né? Então, é algo que é importante nós salientarmos nesse sentido. Outra coisa que é muito importante a respeito dos padres. Também teremos padres seculares. O que será esse padre secular? É aquele padre da paróquia, né? Aquele padre que não estará dentro de um mosteiro, ele estará ali nas igrejas, nas igrejas aí, vamos colocar aí da diocese, né? Não dentro de um convento. Então, eles faziam parte aí dessa classe social que era o clero, que era bastante importante. A Igreja Católica, ela é a instituição que detém um poder cultural e intelectual, além do espiritual, muito grande na Idade Média, uma influência muito grande sobre as pessoas, ok? Mais abaixo na pirâmide, nós tínhamos aí a nobreza. Quem eram os nobres? E eles eram aqueles que mantinham relações de suzerania e vassalagem, ou seja, eles tinham a função de proteger os feudos, ou seja, proteger de ataques, né? Então eram aqueles que lutavam, aqueles que estavam responsáveis pela proteção do feudo. E eles recebiam, né? Recebiam terras em troco disso, e mantinham aí sua fidelidade ao seu suzerano. O poder dessas posses de terras eram passados de filhos, somente homens poderiam assumir esses cargos. Eles tinham a guerra por principal atividade e eles usavam armaduras de metal e montavam cavalos durante as suas batalhas. Isso é algo que está bastante presente no nosso imaginário, né? A armadura medieval, essa questão toda da luta, né? Da cavalaria, é bastante importante. E é bastante presente, né? Bastante presente no nosso imaginário. Por fim, na sociedade, nós vamos ter os servos. Quem são os servos? São justamente os camponeses. Eles estão na base, né? Eles estão responsáveis pela criação dos animais, pelas plantações, enfim. E esses trabalhadores, esses servos, eles deverão muitos impostos ao seu senhor feudal. Primeiro, a palha, que era a parte da produção que deveria ir para o senhor feudal. Segundo, a banalidade, que era para usar os utensílios, era um imposto pago para o uso dos utensílios, fornos e moinhos do feudo. E também a questão da mão morta, que eram as dívidas que eram herdadas pelos filhos dos pais. Então, um servo morria, a dívida ia para o seu filho, né? Então, essas situações, elas causavam aí muitas revoltas camponesas. Então, não era uma situação pacífica, uma situação extremamente aí, todo mundo aceitando tudo. Haviam revoltas camponesas. Aconteciam revoltas camponesas neste sentido. Ok? Um outro aspecto importante da Idade Média é justamente a questão da mulher na Idade Média. Então, nós vamos ver que várias sociedades elas pautarão o tratamento da mulher por meio da opressão, pela marginalização e, enfim. Apesar de a Idade Média ser um pouco diferente da Idade Antiga e da Idade Moderna, essa questão da marginalização e talvez da opressão existe, né? Existe ainda na Idade Média. E aí haverão duas visões sobre a mulher. A mulher alinhada a Maria, ou seja, Maria, mãe de Jesus, que era considerada a santa, aquela mãe que cuidaria da família e da casa,
e a mulher Eva, que era vista aí como a mulher pecadora, aquela que levaria o homem à perdição, ao mau caminho. Nesse sentido, nós vamos ver o tom da sociedade medieval em torno dessas mulheres. Essas que estão alinhadas à mulher Eva eram justamente, muitas delas eram tidas aí como bruxas. É uma questão aí cultural da Idade Média de tentar responsabilizar as pessoas pelos acontecimentos. Então, haviam crenças ali, e muitas dessas mulheres eram culpadas, de algum modo, por acontecimentos, por catástrofes que aconteciam, e em muitas situações essas mulheres eram perseguidas pela própria população, ok? A infância na Idade Média, o conceito de infância, ele não existe na Idade Média. Para os medievais, as crianças eram pequenos adultos. Então, a ideia que se tinha até então era nessa questão de pequenos adultos. Ok? Vamos para as atividades. Na número 1, nós vamos ter... vocês vão explicar o que a diferença entre servo e um vassalo na Idade Média. Ok? Na número 2, vocês vão completar esse quadro, colocando qual grupo social, quais as suas funções e características. Ok? Está bastante tranquilo. Está tudo no texto, você consegue responder tranquilamente. Ok? Na número 3, vocês vão explicar como a mulher era vista na Idade Média. E na número 4, vocês vão explicar a diferença entre o clero regular e o clero secular. A número 5, vocês vão ter aí uma parte aí, um texto bastante polêmico, não faz parte daquilo que eu acredito, não se trata aí de crenças apenas, mas não há um respaldo tão forte em relação a essa questão dos canhotos na Idade Média, apesar de nós sabermos que ainda hoje existem preconceitos a respeito da pessoa canhota, a questão de isso estar sistematizado na sociedade de tal forma que, como você olha aí, um sacerdote, um padre, vai simplesmente falar que, né, você é do capeta, não sei o que e tal, nesse sentido, é algo que ainda, basicamente, me falta muitas fontes para falar sobre isso. Mas existem aí, a número 5 vai falar desse aspecto. Você vai explicar o que seria, o que a charge está falando, sobre o que a charge está se referindo. Não tem nada a ver com o que está no texto. Isso aí, essa questão. Existe uma crença de que na Idade Média os canhotos eram perseguidos por causa do fato de usarem a mão esquerda. Eles eram considerados aí como filhos do demônio, filhos do capeta e tal. Inclusive eram mortos na Inquisição. Mas, como eu disse, ainda falta fontes, né? É uma situação aí que vem mais de um preconceito em relação à Idade Média do que de estudos históricos comprovados aí pela academia e por historiadores, né, mais renomados. Então, fica aí a minha indignação com essa atividade que não tem nada a ver com nada. Mas, boa semana, Deus abençoe você, bons estudos e até a próxima semana.